Boa tarde, que bom poder ter você aqui em nosso culto evangelístico nesse domingo. É uma felicidade poder estar na casa de Deus e poder falar dele, ter ele como nosso melhor amigo, não é? Espero que você neste início de noite, tarde e noite, possa estar aqui conosco, antenado, compartilhando aí as redes sociais, para que você também leve esperança. Estamos iniciando uma semana desconhecida, mas desconhecida para nós, para Deus não. Ele sabe tudo, Ele prevê tudo, Ele cuida de nós. Então vamos louvar, vamos adorá-lo em espírito e verdade. Eu espero que você também tenha tido um ótimo dia, junto da sua família, dos teus queridos. Espero que você tenha aí ficado em casa, não é mesmo? Porque estamos aí numa pandemia. Estamos vivendo esses momentos difíceis, porém nosso Deus é maior. Ele nos protege, nos guarda, cuida de cada um de nós. Queridos e amados, eu espero que você também possa dizer e passar essa mensagem à frente. Aproveite estes dias de reclusão, não é, desta fase vermelha. Estude a Bíblia, aproveite para se aprofundar aí ainda mais nas palavras do nosso Deus. Queridos e queridas, sentimos muito a sua falta aqui conosco, não é? Junto de nós aqui na nossa igreja. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus para que em breve possamos estar liberados para estar juntos, para estarmos aqui adorando ao nosso Deus presencialmente. Agora, neste momento, é um momento complicado e difícil. Então, neste domingo e na próxima quarta-feira, nós não teremos público, não teremos irmãos aqui na nossa igreja, porque estamos gravando os programas, estamos alimentando a nossa igreja, da igreja até a sua casa, porém, em gravações. Não podemos estar presencialmente. A partir das 20 horas até as 5 horas da manhã, não devemos estar circulando. Então, são bem os horários aí, né, 20 horas. Geralmente nós estamos no horário de culto, então nós vamos seguir o protocolo, conforme aí tudo que o governo vem pedindo. Então nós colocamos esse programa no ar, gravamos ele um pouquinho mais cedo, mas você pode ter certeza que nós vamos louvar e bendizer o nome de Deus. Eu convido a você, neste momento, que você possa, aí da tua casa, sentado no sofá, ao lado aí da sua mesa de jantar, mesmo aonde você estiver, vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus, o hino do nosso inário adventista, o hino de número 70 do nosso inário. Cante conosco, vamos louvar ao nosso Deus.
Amém? Convido a você neste momento que feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, estamos aqui neste primeiro dia da semana, te buscando no melhor lugar, que é aos teus pés, em nossas igrejas, que são os nossos lares, pedindo que teu Espírito Santo, que está conosco neste momento, ilumine nossas mentes, abra a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a tua palavra. E que possamos entender, que possamos praticar e possamos estar fortalecidos para esta nova semana, Pai. Cuida de nós nesses momentos que estaremos aqui conversando sobre a tua palavra e que ela traga paz, conforto ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Supremo Deus, o grande eu sou, a rocha eternal, onipotente Senhor, Rei dos reis. O grande eu sou, o nosso Criador, Pai Redentor, a primeira vez, foi a primeira vez que eu vi correr. Meu Pai correu pra mim, tomou-me em seus braços, com amor me abraçou, disse: filha, enfim você voltou, fitou meu olhar, enxugou meu chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Surpreso então fiquei por tanto amor. Eu sei que ao partir seu coração eu feri, pensei que jamais meu Pai iria me aceitar, mas então relembrei seu amor por mim. Eu decidi voltar, me aceite enfim, foi a primeira vez, a primeira vez que eu vi correr. Meu Pai correu pra mim, tomou-me em seus braços, com amor me abraçou, disse: filha, enfim você voltou, fitou meu olhar, enxugou meu chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo.
preso então fiquei e prostrei-me aos seus pés por tanto amor. Meu Pai correu pra mim. Eu tão longe fui, só você que me deu valor. Mas hoje sei que Ele sempre me esperou. Meu Pai correu pra mim, tomou-me em seus braços, com amor me abraçou. Disse: filha, enfim você voltou, fitou meu olhar, enxugou meu chorar, com perdão em sua voz. Disse: filho, eu te amo. Correu pra mim, tomou-me em seus braços, com amor me abraçou. Disse: filha, enfim você voltou, fitou meu olhar, enxugou meu chorar, com perdão em sua voz. Disse: filho, chamou-me filho. Disse: filho, eu ainda te amo. Correu pra mim, correu pra mim, por amor. Amém. Obrigado, Ciro. Convido você a sentar aqui conosco, não é? Para o nosso debate bíblico. Quero cumprimentar aos nossos pastores que estão aqui ao meu lado. Nosso pastor Oswaldo Lima Ferreira conosco, dando sua presença. Boa noite ou boa tarde, não sei o que te dizer, pastor. Eu não posso falar nem boa noite, nem boa tarde, porque está no meio, assim, no meio termo, né? Aqui no interior a gente fala lusque-fusque. Luz que fosse. Mas meu primeiro comentário é agradecer a música, muito inspiradora, você toca o coração, né? A gente tem que ter razões para louvar e agradecer ao nosso Deus, porque Ele é a razão de tudo, no meio de toda esta pandemia, todas essas perdas. Mais um amigo meu que é pastor foi internado na sexta para sábado, né? Pastor Marcos Tosta, esse é o evangelista e o ministerial aqui de Sorocaba. A esposa e ele internados. Então, Marquinhos, a gente tem que continuar orando pelos nossos queridos e agradecendo a Deus por estarmos aqui, né, doutor Ernesto? É uma verdade, pastor. É verdade, pastor. Nosso boa noite a todos. É o lusco-fusco aí? É lusque-fusque. Boa tarde a todos. Antes nós éramos, que diz assim, que quem sabe faz ao vivo. Eu acho que nós regredimos, porque nós estamos gravando, né? Por uma necessidade, né? Por necessidade. Mas, olha, o problema não é ficar doente hoje, o problema é ter vaga para ser internado. Exatamente. Então, temos que tomar cuidado, nos precaver, e estamos aqui firmes e fortes para louvar a Deus. Amém. Você sabe, pastor, quando o cantor é bom mesmo, ele põe a letra em inglês e canta em português. E a interpretação ainda é em línguas hebraico. Bíblicas, né? Línguas bíblicas. Olha, vou te dizer, viu? Deus seja louvado. Obrigado. Eu acho que nós você. temos muito a aprender com o Ciro. Podemos Claro. montar um quarteto com nós 4 aqui, né? Ver se a gente dava Olha, conta. aí Ensinar, né? seria Porque quase um milagre. Aí faria milagre, né? Faria Aí é milagre. Boa noite a você que está nos assistindo. São palavras, é carinho dessa equipe grandiosa aqui. Acho que eu tenho mais que aprender com vocês. Em termos de música, não. Não, tá certo. Em termos de música, nós temos que aprender com você. Mas a gente vai seguindo, não é?
Você sabe que o Ciro é um grande amigo, irmão na fé, não é? Está vindo não, já mora aqui em São Roque, frequenta a nossa igreja. Apenas falta um detalhe para ele estar aqui com a gente, mas Eu não sei por que falta, né? Não sei por quê, né? Faz muito tempo que ele está vindo. sopra um passarinho aqui que não está faltando mais. Ah, não está mais? Parece que já solicitou aí. Beleza. Não é? Isso é muito bom. Maravilha. Queridos, abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia lá no teu armário, na tua mesa, coloque ela aí na tua frente. Nós vamos fazer uma oração específica para que o Espírito Santo possa nos acompanhar nesse estudo desta noite. E você vai abrindo ela lá em Jeremias, capítulo 29. Hoje nós vamos estudar esse pequeno texto. É um capítulo um pouco grande, mas nós vamos do versículo 1 até o 11. Então, Jeremias Até o 29... 14. Até o 14. Até o 14? Primeira parte. A primeira parte, do versículo 1 até o 14. Doutor Ernesto, ore para nós, por favor, pedindo aí a presença do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós que estamos já nesta programação, já pedimos a Tua presença, agora em especial, vamos abrir a Tua palavra. Que Teu Espírito se manifeste e que possamos, Senhor, ter o discernimento que vem do alto para poder compreender esta mensagem. Não somente no tempo de Jeremias, mas como ela se aplica para nós nesses dias. Vem estar conosco, nos abençoando, estando com cada ouvinte, com cada um daqueles que nos vê neste momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, nós cumprimentamos a todos aqui. Também quero cumprimentar o Alex, né? Se não fosse o Alex, você não estaria aí assistindo. Então, Alex, um abraço. E o pregador que está lá em cima. Ah, e o pregador Mateus. Mateuzinho. Deus esteja com todos nós. Vamos lá, amados. Jeremias, capítulo 29. Vou fazer a leitura aqui. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportarei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Paramos por aí. Vamos começar a meditar. Doutor Ernesto, texto escolhido a dedo hoje. Dá uma pincelada para a gente, por favor. Aqui nós temos o profeta Jeremias, o chorão. Profeta chorão. Veja que Jeremias, ele está no reino de Judá. Nós estamos estudando a lição da escola sabatina, em que nós falamos de Isaías, em que as profecias alertam para a invasão de Babilônia, 100 anos antes. E aqui está Jeremias vivenciando. E ele chamou a atenção, inspirado por Deus, enviado por Deus, para essa invasão de Nabucodonosor. E eles lançaram até no calabouço, bateram nele, e não era mensagem de paz. E aqui agora, nós estamos no ano mais ou menos 606 foi a invasão, 605 é escrito o livro de Daniel, nós estamos exatamente nesse momento. E aqui Deus então o instrui, para que ele escreva para os exilados. Quem eram os exilados? Todos. Poucos ficaram em Jerusalém. O restolho ficou em Jerusalém. E aqui diz que tinha Zedequias, que é o rei de Babilônia. Nabucodonosor colocou um rei para que ficasse lá. O nome rei é muito forte, porque eles destruíram Jerusalém. Então ficou Zedequias só para tomar conta do que sobrou. E Jeremias ficou lá. E diz aqui então que ele escreve uma carta a mando do Senhor dos Exércitos e manda então para os cativos. E é isso que nós vamos estudar. O que é que tem a ver esta carta para o povo que estava deportado em Jerusalém? Você imagina o ânimos deles, deportado? Eles que tinham enraizado que Deus se encontrava em Sião, em Jerusalém. E agora eles são tirados. E Deus então começa a falar com eles fora da casinha deles, fora do lugar deles. E é exatamente isso que nós vamos estudar. Pastor, me diz o seguinte: judeus que estão na Babilônia que se preparem para os 70 anos de cativeiro. Pensou se o senhor chegasse aqui hoje e falasse 70 anos de pandemia, se preparem. Que isso? Nem o Ernesto nem eu iríamos aguentar até lá, É mesmo? né? Não, a gente estaria morto. Eu acho que também não. Mas aí a gente desistia no meio do caminho ou não? Como que é isso? Olha, eu acho muito oportuno o texto escolhido hoje, porque ele traz a questão de a mensagem de Jeremias é como é que eu diria, uma afronta, não é uma afronta, um confronto direto aos falsos profetas. No capítulo 24, se você for em Jeremias 24, você vai encontrar aqui uma incursão, né, uma forte investida de falsos profetas que o tempo todo estavam dizendo o seguinte: não vai acontecer nada de mal com vocês, logo, logo vai passar. Era a primeira invasão, né, 605, logo, logo Deus vai reverter isso, e vocês não devem seguir nenhuma recomendação do profeta Jeremias. Então, é um profeta, o verdadeiro profeta, confrontado pelo falso profeta. Isso me lembra. E o falso profeta, pastor, no meio do povo de Deus, do próprio do povo de Deus. Sim, juntos, no meio. Isso me faz lembrar Elias, né, lá diante de 450 profetas. Por que eu acho pertinente esse texto? Porque nós estamos vivendo nos fins, no tempo do fim, né? Fim do tempo do fim. E Jesus fez um sermão profético em Mateus 24, dizendo: um dos sinais mais plausíveis, visíveis, de que ele está para voltar logo, é a presença de falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos e falsos profetas. Então, Jeremias é aqui um sustentáculo.
ele vai bater de frente. Quando ele escreve essa carta, já é ali por volta do ano 597, porque houve 3 invasões. 605 a primeira, 597 a segunda e 586 a terceira. Então foi nessa aqui, da 597, que o povo está ouriçado. Será que, acho que já é na hora de a gente voltar. E os profetas dizendo assim, ó, não se rendam a ninguém. Vocês devem permanecer aí, vai dar tudo certo. E Jeremias está dizendo, é engano. É o que está no capítulo 29, né? É engano de vocês. Esse negócio vai durar muito. Tomem mulheres, casem, constituam família, dê os filhos de vocês para poder fazer a sequência, porque os dias serão longos. 70 anos, né? Você está dizendo aí, 70 anos. E é incrível, pastor, só antes dele passar Claro, para o Marqueto, claro. versículo 7 aqui, que diz, procurai a paz. Exatamente. Vocês vão viver no meio de Babilônia. Não se esqueçam que isso eu estou avisando há mais de 100 anos que iria acontecer. E vocês, por favor, porque eles queriam eles queriam confrontar com o povo de Babilônia. E Babilônia respeitava a todos que chegavam, porque não era só o povo da Judéia, os judeus que estavam ali. Haveria outros, os egípcios, eles haviam invadido tudo, era os Estados Unidos da época. E Deus fala aqui, Deus orienta, Jeremias, oriente eles como é que eles têm que viver. E aquele povo de Deus ficava jogando um contra o outro. Olha, nós temos que voltar para Sião. Olha que não sei o que. Deus fala, calma, filho. Vocês vão ter que respeitar o tempo que eu determinei. Me surgiu aqui, só para Claro, complementar. claro. Marqueto já cantou, nós não cantamos, Ciro Marqueto. está doido para falar, né? Mas, olha só, me surgiu aqui, enquanto você falava, doutor Ernesto, quão difícil é você cumprir a vontade de Deus quando a igreja ela perde a unidade. Quando um joga para cá, outro joga para lá. Um fala mal de outro daqui, outro dali, né? Nós temos que ter a unidade, a presença de Deus no meio da diversidade. Temos dons diferentes, perfis diferentes, visões diferentes. Pensamos, às vezes, diferentes. De maneira diferente, mas nós não devemos jamais A missão é única. A missão é única e nós temos que estar unidos em volta da missão. Verdade, pastor. Olha, no versículo 7, que o doutor Ernesto citou aqui, né, o meu comentário bíblico diz assim, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O Ciro, chegou a sua vez. Você quer falar ou quer que te pergunte? Não, eu quero falar porque, assim, é interessante que a Bíblia, se a gente fechar o olho aqui e trocar o tempo para agora, parece que Jeremias está escrevendo para a gente agora, no tempo da pandemia. E esse verso aqui que o Ernesto tocou, assim, ele acalmou meu coração agora. Agora, quando eu li, meu coração ficou um pouco mais calmo nessa loucura que a gente está vivendo, né? Sim. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A gente está acompanhando os desfechos que não terão ainda, né, sobre a pandemia, e se você acompanhar notícia por notícia, ao pé da letra, você vai ficar doido, eu vou ficar doido com cada notícia que sai. Mas olha que Deus está falando para mim, Ciro, procurai ter paz. Paz na cidade, paz aqui em São Roque. É tanta notícia ruim, mas Deus fala, procurai ter paz e orai pela sua cidade, orai pelos líderes da nossa cidade, orai pelos nossos vizinhos, orai pela nossa família, pela nossa igreja, porque tereis nela paz. E é o que a gente mais está precisando agora, paz de espírito, paz no coração, e a paz a gente vai encontrar em Cristo. É interessante, né? Esse versículo 7, a gente podia ficar discorrendo dele aqui até meia-noite. Mas eu fico pensando, esse texto bíblico, pastor, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Como é que a gente vai procurar pela paz no meio de uma confusão dessa aí que o doutor Ernesto relatou, com pessoas dizendo a disseminação, querendo o mal uma das outras, não orando, não buscando a Deus do céu? Ciro disse aqui, é muito parecido com o que a gente vive hoje.
Eu respondo a sua pergunta com o verso 4. Olha, aqui está a linha do texto, a linha mestra dessa carta. Assim diz o Senhor, não é o Jeremias que está falando. Quem está falando é o Senhor. E aqui, o Senhor, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Então, veja bem, aquilo que estava acontecendo, não era porque o rei da Babilônia era o cara, né? O bambambam. Aquilo estava acontecendo porque Deus quis que acontecesse por causa da desobediência do povo. Então, nós temos que ter ao ver aqui a linha principal desse texto, a presença desse Deus maravilhoso. Quando a gente está numa situação como vivemos hoje, pandemia, eu não creio que Deus enviou a pandemia, mas eu creio que Deus está permitindo isso, quem sabe, eu não sei todos os propósitos de Deus, mas quem sabe, para nos avisar, para nos alertar, para nos unir, para a gente trabalhar, como ele diz aqui, no verso, acho que é o 5, né? Edifica casa, planta, pomar, colhe o fruto, come o fruto. Aqui está uma coisa interessante. Eu quero ver Jesus voltar, e se quiser voltar agora, para mim, está ótimo, seria melhor. Eu já ia poder sair correndo, né, com as minhas perninhas novas, né? Mas se ele não vem, enquanto ele não vem, eu não devo também me desesperar. Eu não devo me descabelar. A vida segue. Pastor, exatamente. Quando eu leio esse texto, sempre vem exatamente isso, um assunto que a gente conversa muito nós dois. Exato. Que a turma fala, não, está na hora de sair para sair das cidades, fazer isso, fazer aquilo. Deus orienta isso realmente, mas o momento oportuno. Olha só, ele falou o seguinte, olha, vocês querem voltar para Sião, e ele prometeu que vai restabelecer a Sião. Ele prometeu que vai, ele deu data, daqui 70 anos ele deu data. Mas não é a vossa geração, é a geração que vai vir. E eu vou levar. E até chama Ciro do instrumento dele, a gente estuda isso na escola sabatina. Então veja só, a hora agora é de vocês conviverem com as pessoas de Babilônia, vocês testemunharem do Messias que há de vir, mostrar para eles quem é. Mas veja só que ele fala, no meio do povo, aqui há falsos profetas. E é interessante que aqui no versículo 9, no final, ele fala, eu não os enviei. Como dentro da igreja, pastor, muitas vezes se utilizam até das mensagens que Deus enviou através de Ellen White, através da Bíblia, e criam doutrinas fantasiosas. Você sai daqui, que você sai, quando se ouve, você sai com o cabelo em pé. Realmente, Jesus fala, eis que estou à porta, estou voltando, é hora. Mas no momento oportuno, nós saberemos. Doutor Ernesto, o senhor não acha, e pastor, e Ciro, né, quero saber a opinião de vocês. Eu, pelo menos, eu tenho notado isso na igreja, ao meu redor, dentro da comunidade em que vivo, onde as pessoas me parece que estão esfriando na fé. Já não querem mais vir à igreja. Tem a comodidade da internet, as desculpas, não é? Me parece que os preceitos, não é? Aquela questão que tudo aquilo que foi aprendido anteriormente, hoje está caindo por terra. Não há necessidade de seguir esse Jesus, indo à igreja louvá-lo, porque eu tenho a condição de fazer na minha casa. Me parece que o amor realmente, nesta pandemia, se esfriou, e se esfriou muito, principalmente com a casa do Senhor. Será que essa é minha opinião, é a minha visão? Estou equivocado? Ou o senhor, como líder espiritual, também acha isso? Eu acho que o drama do pecado, ele é cíclico, ele se repete. Só mudam as figurinhas, né? Mas o cenário, as figurinhas, são personagens. Mas o efeito do pecado sobre o coração do ser humano, ele é o mesmo, é invariável, dependendo das gerações, independente de gerações. O que acontece, Marquinhos? Quando a gente tem prosperidade, que era o caso do povo judeu, que povo próspero,
nos dias de Isaías, por exemplo, foram os dias mais prósperos da nação judaica depois da época de Salomão. E naquela época Deus já adverte com o profeta Isaías: olha, vocês estão... Porque aí começou a confiança pessoal, apego às riquezas, prosperidade, Igreja cheias, igreja cheia, inteligência do judeu, ofertas. não faltava nada. E aí pararam de olhar para as necessidades, pararam de olhar para fora. Então Deus adverte. Isaías está dizendo lá: vocês vão receber uma visitinha surpresa da Babilônia. O cara vai vir de lá, o Nabucodonosor, e vocês vão ser levados como exilados. Bom, eles agora, no meio do exílio, eles têm agora a dificuldade da falta do templo, da falta da igreja. Mas você sabe que o ser humano vai se acostumando com essas coisas? Se adaptando. Você lembra no início da pandemia, como as pessoas reclamavam? Nossa, Sim. com vontade de ir para a igreja, que saudade da igreja, não vejo a hora. Mas aí o tempo vai passando e a gente vai se acostumando. E é um tempo curto e rápido. Rápido. Então, o que acontece? Sempre precisa de um despertar. Quando Deus permite o exílio para o judeu, é para o despertamento espiritual. O grande problema do judeu que o leva ao cativeiro era o desprezo pelo sábado. E eles aprenderam a lição. Os estudiosos chegam a dizer que quando eles voltaram do cativeiro de Babilônia, nunca mais eles caíram na rebelião contra o sábado. Eu ia falar exatamente isso, porque Ezequias foi o rei. Ezequiel era contemporâneo aqui de Jeremias. Eram 3, né? Eram 3. Ezequiel, Daniel e Jeremias. E veja só, o pastor tocou num ponto que é exatamente, eu estava pensando nisso. Eles não tinham mais o templo para se reunir. Mas o que é que Ezequiel fala sobre o sábado? Que seja aliança, quer dizer, vocês não têm o templo, mas o sinal entre nós para que a diferenciação vão ser os sábados, a guarda do sábado. É incrível isso. Ele escreve para os mesmos aqui, para o mesmo povo, para a mesma plateia. Exatamente. Ele escreve o quê? Os sábados servirão de sinal entre mim e vós. E Jeremias toca aqui nesse assunto no versículo 13. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o coração. No versículo 12 ele fala: orai a mim e eu vos ouvirei se você me buscar. Agora eu pergunto para você, eles viviam numa situação em que eles atrelavam a guarda do sábado ao templo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O templo está destruído, não existe mais templo, mas o sábado não foi destruído. E Deus fala o seguinte: se você me buscar, lembra a questão do sábado, que é uma questão minha e sua? Para aqueles que não são adventistas e que talvez estejam nos vendo agora, o sábado, desde o jardim do Éden, desde a semana da criação, o 7º dia da criação, ele nunca foi abolido. A minha Bíblia não me autoriza a dizer isso. Não tinha o templo para adorar a Deus, mas eles tinham o sábado. E no sábado, Deus era invocado. Os 6 dias eles cumpriam as atividades em Babilônia, como diz aqui: vai viver em paz, exerça, você que é ferreiro, você que é carpinteiro, porque aqui ele faz questão de dizer que os carpinteiros, os ferreiros, eles foram todos levados cativos. Continue exercendo a tarefa de vocês, mas aos meus sábados. E ele tem uma promessa: se você me buscar, eu vou estar lá te esperando, e eu mudo a tua sorte. Puxa, como isso é forte, hein? Tem um comentário bíblico aqui, Marquinho, Claro, pastores, vamos lá. que ele diz o seguinte: se eles viverem no cuidado do Senhor, o que os impedirá de viverem confortavelmente na Babilônia? Eles podem até prantear às vezes, cada vez que se lembrarem de Sião, porém que as lágrimas não impeçam a sementeira. Trazendo para os nossos dias, né? Nós podemos viver confortáveis aqui, ainda sem o templo físico, mas tendo o nosso templo em casa e o sábado como aliança. Nós podemos prantear, mas que as nossas lágrimas não impeçam a sementeira, ainda mais agora que nós estamos, né, pastor, no momento
da pregação mais fervorosa ainda, e a campanha que nós, como igreja de distrito, temos que fazer, que esse sofrimento que às vezes possamos passar nesse momento, não impeça a nossa ligação direta com Deus. Correto. O versículo 11, o doutor Ernesto tocou no 12 e no 13, mas nós não podemos passar pelo 11, porque ele é maravilhoso, não é? É uma promessa isso aqui. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Doutor Ernesto, me diz o seguinte, com um Deus tão maravilhoso desse, propondo a nós, a todos nós, que o meu pensamento, ele é vão, mas os pensamentos de Deus em minha vida se fazem perpetuamente para sempre. Isso não é lindo de se pensar? De entender que todas as vezes que nós planejamos alguma coisa ao lado de Deus, e Deus nos permite, é para a eternidade? Você veja só, Marcos, que eles estão aqui arrasados, porque eles estão exilados. Sim, exilados. Eles eram atrelados. Aqueles que são mais velhos, por exemplo, não vou falar o pastor aqui por uma questão de educação, não, imagina. mas a gente ouvia do português, que era migrante para o Brasil, ele falava terrinha. Não vejo a hora de voltar para a terrinha. Terrinha. Não era assim que falava? O nordestino. É o nordestino Terrinha voltar. também. Você veja, olha só, o paradoxo. Nós estamos conversando de Jerusalém, que foi arrasada. Nós estamos conversando em Babilônia. Me permita um paralelo. A Babilônia era os Estados Unidos da época. O Jardim Suspense é uma das 7 maravilhas do mundo. Então você veja que eles foram exilados. Olha como é que Deus é bom. Eles não foram exilados como o Reino do Norte, que foi exterminado pelos assírios. Eles foram exilados para os Estados Unidos da América do Norte da época. Eles foram exilados para o melhor lugar, para a Babilônia. E eles ficavam se remoendo. E Deus, então, através do profeta Isaías, fala o seguinte, do profeta Jeremias, fala o seguinte: povo que só reclama, povo que só chora, eu sei que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Sabe, eu tomei uma decisão quando meu filho nasceu, e foi duro cumprir essa decisão, de nunca bater nele. Eu falei, poxa vida, olhar aquela coisinha linda de morrer, eu pelo menos achava, né? Eu falei, eu nunca vou bater nele. Mas tinha hora que eu tinha que chegar junto. Mas eu não batia. Deus na sua pedagogia, o pastor é pedagogo. Eu acho que a surra da fala e do olhar de um alemão é mais forte do que qualquer varada. Meu filho tem medo até hoje. Até hoje. Mas veja só, Deus é o pedagogo por excelência, o mestre por excelência. O pastor é pedagogo, entende disso daqui. Deus fala o seguinte, povo, olha só, a carta que ele escreve, e olha como é que ele diz: eu tenho pensamentos bons a respeito de vocês, mesmo exílio, mesmo castigo, que eu estou anunciando há mais de 100 anos, eu estou colocando vocês com green card na Babilônia, meu amigo. Eu estou colocando vocês no melhor que eu poderia colocar. Do ponto de vista financeiro, econômico, realmente, da morte para a vida, sei lá, do Brasil para os Estados Unidos. Mas do ponto de vista espiritual, do paraíso para o inferno. Porque aquilo que eles tinham, que era toda a liberdade de adorar o Deus, o templo, a presença visível do Shekinah, brilhando a luz de Deus diante do templo, eles poderiam ali adorar e fazer a Páscoa, aquelas festas, tudo isso eles perderam na Babilônia. Porque na Babilônia agora era o Deus, como é que era o Deus lá? O Marduk, o Deus da Babilônia, a mudança dos nomes, sabe que o nome para o judeu A cultura de ver. A cultura, agora todo o ensinamento pagão veio. Mas que interessante. É fácil a gente falar do judeu hoje, porque a gente não é judeu e não passou por isso. Mas o judeu não é muito de ter paz, não. O judeu gosta de uma
Se tem Ouvi encrenqueiro. se tem uma encrenquinha, ele gosta de ir até o fim. Até hoje eles são assim, né? E aí o verso 7, com esse verso 11 que você falou, né? Foi o 11? Sim, A 11. paz. O 7 e o 11 dá uma ligação tremenda. Quando o primeiro verbo do verso 7 é procurai a paz. Ou seja, aí, ó, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Vocês não são fáceis não, meus filhos. Se tiver espaço para uma brigazinha, vocês vão querer brigar. Mas não façam isso. E aqui, quando eu vejo aqui, procurai a paz, Deus está querendo dizer, não esqueça a sua identidade. Eu não sei se vocês já viram, não sei se é uma fábula ou é uma história verídica do príncipe que trocou lugar com o mendigo. Algo assim que eu já vi uma história. O mendigo foi viver no palácio, viveu ali há mais de um ano, e o príncipe foi viver no meio da favela. E ele foi maltratado como mendigo, mas ele não perdeu a sua dignidade, porque ele não deixou que a realeza, que o sangue real deixasse de se Perde perder. o trono, mas não perde a majestade. Não né? perde a majestade. E o que isso quer dizer para nós hoje? Nós vivemos no meio da Babilônia. O mundo está uma Babilônia. A questão religiosa é uma confusão tremenda. Você vai ensinar a Bíblia nas casas, você vai perceber. Sim. Começa a perceber que as pessoas estão totalmente perdidas, desorientadas, tudo vale, tudo pode, e a verdade é absoluta. E nós não devemos perder a nossa identidade. Nós devemos ser os promotores da paz, da justiça, do amor de Deus. Para isso, a gente tem que ter segurança que estamos nas mãos de Deus. Mas aqui tem a receita, né, pastor? Porque Deus diz assim, né? Eu sei que os pensamentos têm a vosso respeito. E no versículo 12 ele nos coloca assim: então, né, como diz o doutor Ernesto, então, vírgula, me invocareis. Muda tudo, esse então muda tudo. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Sabe que a mudança, vocês estão não cortando, Marquinhos, a mudança acontece no 10, quando ele vem com esse verbo aqui, olha, depois de 70 anos, essa palavra, esse verbo, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Quer dizer, as minhas promessas permanecem. Exato. E vocês estão passando por tudo isso daí, estão achando que estão sozinhos? Não se engane. Depois que cumprir 70 anos, eu vou me colocar do lado de vocês e vou fazer vocês prosperarem e retornarem. Por enquanto, vivam em paz. Claro. E se você aqui então, a despeito de você estar em Babilônia, se você me invocar e você passar a orar, porque eles não estavam orando, porque senão ele não escreveria isso. E eu vos ouvirei. Sabe, muitas vezes eu estou na minha cama. Eu sou um alemão que deito cedo. Eu não sei se o alemão é porque eu estou velho mesmo. Então, eu deito cedo. 8, 8h30 eu estou deitado na cama. E eu não assisto televisão. Então, 8, 8h30 eu estou na cama, já apagando. E aí vem aqueles pensamentos de culpa. Eu não sei se vocês têm isso, mas muitas vezes eu começo a refletir, olhar. Parece que eu sou mais culpado do mundo. E eu lembro, esses 3, 4 versículos são os meus prediletos. Ernesto, ore. Eu estava conversando com alguém, me indicou, um rapaz de 40 e poucos anos, quem me indicou foi o doutor Augusto. E esse rapaz, vizinho dele, ele está passando por tormentas pessoais. Alguém que conheceu a Jesus, mas se afastou. E hoje ele vive no lar dele, e ele sente muito problema. Ele tem muitos problemas. Já passou pelo Augusto, com consultas psicológicas. Nós conhecemos muito bem o irmão Augusto Maia, doutor Augusto Maia. E o Augusto chegou e falou assim: olha, fulano, eu vou te indicar alguém que vai estudar a Bíblia com você. Você quer? Quer. E eu, estou lá estudando a Bíblia por telefone. E aí, conversando com ele, eu falei assim: você me permite toda a história que eu ouvi, tudo. O senhor vê solução? Eu falei, em mim, no Augusto, não.
Mas se você for a Jesus, Mateus 6, versículo 6, que é o que está escrito aqui. O que diz em Mateus 6, Sermão do Monte? Você faz o quê? Você entra no teu quarto, fecha a porta, ninguém precisa te ouvir, em oculto você se ajoelha e você pede, e ele fala o que? O teu Pai que está nos céus te ouve. Pastor, o que ele está dizendo? Então, a despeito de você estar aqui no exílio, você não consegue visualizar Sião, eles tinham uma capacidade, eles não tinham capacidade mental, eu sempre falo isso, o pensamento hebraico tinha que ter o templo, o centro de tudo. Nós conseguimos estar no exílio sem ter o templo, a gente consegue ver Deus, mas eles não conseguiam. Então, vírgula, dá um tempinho. Se você entrar no teu quarto, você fechar a tua porta, e você expor a mim os seus problemas de coração, eu vou te ouvir. E veja só isso, se você me buscar, você me achará, se você o fizer de todo o coração. Eu queria entrar nesse assunto com vocês. No verso 13, diz assim: quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o segredo. É uma condição? É uma condição. Pastor, Olha só, buscar Deus, se não for de todo o coração, você está conversando com o mané. Pastor, uma Sim. pergunta. Deus pode ouvir nossa oração de uma maneira superficial? Quando eu oro superficialmente, converso com Ele superficialmente? Deus pode ouvir, mas, por exemplo, se você conversa comigo superficialmente, talvez você não consiga o que você queira de mim. E com Deus não é diferente. Quando Jeremias está usando essa expressão de todo o coração, ele está extraindo o pensamento de Deuteronômio 4, 4:29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o coração, de toda E quais são as alma. condições? Todo o coração e toda a alma. O que é todo o coração e toda a alma? Lembra que eu citei agora Ezequiel 20:20. É você estar nas coisas do Senhor, você estar com o Senhor, você viver as coisas É do uma Senhor. relação, né? É uma relação de amizade. Então, Não se- ter o coração dividido. Não ter o coração dividido. Todo o coração é isso aí. Nós não podemos ser hipócritas aqui em dizer que já levamos orações de um modo mecânico, não é? Exatamente. Principalmente quando nós vamos almoçar e temos um compromisso logo depois. Marcos, esse era o problema deles quando estavam lá, eles faziam de maneira, as igrejas eram cheias, o pastor acabou de citar aqui, o templo era lotado, as ofertas que aconteciam, muita prosperidade, mas era feito de que maneira? Do jeito que você citou, mecanicamente, ofereciam, e Deus fala o seguinte, Ezequiel fala, eu não aceito as vossas ofertas. Então, Marquinhos, Pois não, desculpa. pois não. Mas daí a lição que eu tiro é que, poxa vida, Deus não está ouvindo muitas vezes minha oração, mas será que eu estou buscando Ele de todo o meu coração? Será que eu estou me sentando dentro do meu quarto, fechando a porta e tendo um tete-a-tete pessoal com Ele? Interessante a sua fala, Ciro, e a sua preocupação é pertinente. Nós temos que colocar nossa mente na mente oriental. Qual que é o sentimento de todo oriental? Agora eu não estou falando nem de judeu, estamos falando de muçulmano. Tem o horário certo para orar, e quando ele vai orar, ele tem que orar voltado para onde? Para Meca. É Meca, né? Meca. Formal. Então ele olha para Meca, ele olha para lá, ele ora, ele fica ali não sei quanto tempo. A gente pode não compreender isso, mas quando ele fazia isso, eu acho que eles fazem até hoje, eles fazem de todo o coração. Assim é a mente do oriental. A nossa mente ocidental não compreende muito bem isso. Então, quando Deus está falando aqui para eles, vocês estão sem o templo, perderam a referência, né? Porque para o judeu, o templo era tudo. Há registros da literatura hebraica, chamado Mishnah. Eles chega a relatar o seguinte: Deus colocou o judeu no centro, a nação, no centro do planeta Terra. Colocou Jerusalém no centro da Palestina.
centro do mundo. E colocou o templo no centro de Jerusalém. Então, quando a gente vê um judeu chorando por causa do templo, a gente não está entendendo direito, que para ele era tudo, era a glória da adoração, era o centro da adoração. Era a morada de Deus. Era a morada de Deus. E o santuário, né, que foi colocado no meio do arraial. Porque a mente oriental era assim. Agora, Deus está dizendo o seguinte: vocês não têm o templo, mas vocês têm a mim. Vocês não precisam olhar para Meca ou para o templo de Jerusalém. Basta fechar o quarto, fechar a porta, né? E aqui, e me invocareis, e orareis a mim, eu vos ouvirei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Ciro, Deus está querendo dizer o seguinte: não façam superficialmente como vocês vinham fazendo e acabaram chegando aqui. Na prosperidade, vocês não faziam de todo o coração. Agora, na dificuldade, busquem de todo o coração, que eu vou sarar vocês. Então, pode ser que em algum momento você ore superficialmente, fale com Deus de uma maneira mecânica, e saia dizendo o seguinte: eu nem sei se Deus ouviu minha oração. Já viu aquela expressão? Acho que minha oração não passou do teto. Cumprir com o dever. Cumpri com o meu dever, mas eu não falei. Agora, quando você está com uma sogra lá na UTI, como você passou agora, a oração muda, não muda, Marquinhos? Muda. Era isso que eu ia falar aqui. Eu fiz essa reflexão da oração mecânica com relação quando você está dentro de uma dificuldade. Eu vejo que a igreja toda orou, pastor. Sim. Todas as igrejas oraram. Os pastores oraram. Os pastores. É interessante que a fisioterapeuta falou: olha, eu estou orando pela tua sogra, eu te conheço, não sabia que era a dona Darcy. Eu sou da igreja metodista, e o nome dela está em oração lá. Gente, quando nós nos aproximamos a Deus, quando estamos passando por um problema, a nossa oração é diferente. Porque Ele é o único para resolver aquilo que nós não podemos resolver. Agora, quando nós estamos numa situação confortável, infelizmente, nos tornamos Deus como uma pessoa comum, como nós aqui, como amizades, dizemos a Deus assim: Ciro, olha, obrigado. Deus, obrigado. Estou grato. Mas não estou pondo na minha mente que eu estou falando com o Rei do Universo. Então, para a gente poder ir fechando esse assunto, porque o nosso horário já está para lá de Bagdá, né? Falando do Oriente aqui, nós precisamos ir fechando o nosso raciocínio. Eu gostaria de ter como última fala minha aqui, depois dar oportunidade a vocês, é que nós precisamos entender com quem nós falamos. Deus nos dá essa oportunidade de sermos íntimos dEle, conversar com Ele como o melhor amigo que temos, mas nós precisamos saber que Ele é o Rei do Universo, a Ele toda a honra, toda a glória, e tudo aquilo que pudermos fazer com relação a estimar esse nome bendito, nós precisamos entender, porque Ele é o meu Criador. Ele não é simplesmente o meu amigão, o cara lá de cima. Não. Ele é o meu Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Doutor Ernesto. Marcos, fazendo as últimas palavras: buscar-me-ei e me achareis, se buscar de todo o vosso coração. E aqui ele fala que quando nós fizermos isso, Ele muda a nossa sorte. Pegando um paralelo com Ezequiel, escrevendo ao mesmo povo, na mesma época. Quando nós entramos, como esse amigo que eu converso com ele, eu falo o seguinte: entra no teu quarto, mas às vezes eu não tenho vontade de falar com Deus. Como é que eu vou falar com Ele? Eu falei: fala tudo que vai na tua alma, diz para Ele que você não tem vontade, porque é interessante que o orar não é Deus descendo até você, o orar é você entrando na dimensão de Deus. E aqui em Ezequiel 36, ele diz o seguinte: se você fizer isso, eu vou vos dar um coração novo. Eu porei dentro de vocês o meu espírito novo. Eu vou tirar de vosso coração o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Como é difícil a gente ser fiel às coisas do Senhor. E a gente não consegue ser.
Mas ele fala, filho, se você entrar na minha dimensão, se você entrar no quarto e fechar a tua porta, eu vou transformar isso. Você vai ser meu povo e eu serei teu Deus. E eu gosto muito como termina o verso 36, Ezequiel 36, versículo 36, ele diz, o Senhor o disse, e eu farei. Amém. Amém. Ciro Marqueto, suas considerações finais. De toda essa carta que nós lemos aqui até o verso 14, o que eu tenho a considerar minha parte final, eu não sei quantos 70 anos viveremos ainda aqui, mas eu sei que Deus, Ele prometeu que estará conosco nesse exílio. Talvez a próxima geração que gozará dos benefícios que estamos plantando, mas que as nossas lágrimas não cessem a nossa sementeira, que o nosso sofrimento momentâneo não seque a nossa vontade de nos aproximar cada vez mais deste Deus soberano que cuida de nós e prometeu que um dia voltará para nos buscar. Amém. Amém. Pastor, suas considerações finais e a tua oração. Eu vou terminar falando o seguinte. Duas coisas me chamaram a atenção no texto. A nossa identidade, nossa postura na bonança, na fartura e na desgraça, deve ser promover o reino de Deus. E o reino de Deus é feito por paz. Nós não temos que comprar briga de ninguém e com ninguém. Você é advogado e muitas vezes você me dá aqui algumas pinceladas. Eu poderia fazer isso. Nem pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito. Mas eu sempre ouço você falando isso. Se eu puder, se depender de mim, eu nunca vou promover a violência ou a falta de paz, em termos de igreja, de liderança e assim por diante. Essa deve ser a nossa postura. Nós somos cidadãos do reino. E a segunda coisa, a mais importante que eu aprendi aqui hoje, é o poder da oração, a força da oração. E é muito pertinente a preocupação do Ciro. Minha oração, ela é superficial, Deus está atendendo. Eu vou terminar com uma história que aconteceu comigo, quando eu era estudante na Inglaterra. Eu fui daqui para lá com dinheiro brasileiro, de década de 90. Libra esterlina. Para confrontar com libra esterlina. Todo o dinheiro que eu juntei em 7 meses de trabalho, ou 8 meses de trabalho, em 2 meses acabou. Acabou, literalmente. A única saída era comportar. Eu fui comportar em Birmingham, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, da Inglaterra. No frio, pensa no frio. Só não estava nevando, mas o frio era cortante. Consegui fazer muitas encomendas, usando o estilo brasileiro de entregar depois, que era a escola daquela época. O problema é que eu fui caloteado na hora das entregas em quase todas as vendas. Eu voltei para o colégio. Isso porque o inglês, ele, né, a gente fala. Ó. O britânico, sim. Mas eu estava comportando numa região de muitos... Não eram hispanos ali, eram... nem africano, nem hispano, indianos. Indianos, esse povo que também eram pessoas peregrinas, né? Não é peregrina, é imigrantes. Então, eles abriam aquele olhinho mágico assim, viam que era o rapaz do livro, fechavam de novo e podia bater. Adeus, né? O cara do livro. Então, eu voltei para o colégio com uma angústia tremenda. Estava fazendo inglês. Primeiro dia de aula, não fui. Segundo dia de aula, não fui. No terceiro dia de aula, eu nunca vou me esquecer desse nome. A diretora do colégio de inglês, Erika Rose. I missed you, Osvaldo. Você sabe o que significa isso, né? Estou sentindo sua falta na escola de inglês. O que está acontecendo? Isso no corredor. E eu não consegui falar mais 2 palavras, porque as lágrimas se romperam, eu comecei a chorar. Ela me arrastou para dentro da sala, e ali conversamos por mais de meia hora. Ali eu abri meu coração para ela.
Ali eu falei das minhas angústias, dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas batalhas e do meu desespero de querer continuar, e a falta do dinheiro me impedia de ir para a sala de aula. E ali, naquela conversa, naquele diálogo com a Mrs. Erica Rose, foi decisivo, porque ela saiu dali, no dia seguinte ela me chamou, eu tenho uma solução para você. Conversei com todo mundo do colégio, desde a diretoria, de cima para baixo, e nós conseguimos mais uma bolsa de estudo, mais 2 empregos para você trabalhar. Você não vai fazer inglês agora, mas você vai poder trabalhar para pagar suas contas, sua comida, sua estadia, e juntar dinheiro para voltar para a escola no próximo período. E eu fui descascar batata e cebola. Nunca chorei tanto na minha vida. Chorava por causa da cebola, mas também por saudade da minha noiva, né? A oração. Meus amigos, nós estamos vivendo na época, eu não sei o que está acontecendo com você aí. Talvez a gente esteja falando para alguém que perdeu um amigo, tem alguém que está no hospital. Eu encontrei o nosso querido diretor do colégio, sábado, saindo aqui, Sadraque. Eu estava entrando e ele saindo. Pastor, lembra do meu cunhado, que eu pedi oração semana passada e tal? Lembro. E ele está bem? Pastor, ele faleceu. Então, eu vi um olhar triste no coração do nosso querido diretor. Então, eu não sei, pode ser que você esteja aí passando por uma circunstância semelhante. As coisas não estejam nada bem para você. Ore, confie em Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, que Ele vai dar a solução. E eu quero aproveitar e orar por você também, e vamos convidar vocês todos a fecharem os olhos e vamos orar. Amado Pai, como a gente se alimenta quando abre a Tua Palavra, como a gente é abençoado quando a gente começa a debater, conversar um com o outro a respeito do plano da salvação, do projeto divino de cuidar de nós. O Senhor é um Pai de amor. O Senhor não nos deixa faltar nada, mas se for preciso, o Senhor permite provações para que a gente seja instrumento da paz e que sejamos guiados pela oração, pela comunhão com o Senhor, pela dependência contigo. Eu peço que o Senhor nos tome em tuas mãos, que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso povo, a nossa cidade, nosso país, o planeta, para que em meio a tanta dor, tanto sofrimento, nós possamos ver a necessidade que temos de buscar a Ti de todo o nosso coração. Guarda-nos firmes e fiéis, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até logo, nos despedimos aqui. Boa noite. Boa noite.